Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira temporada do Desenvolve Cash. Eu sou Amanda Kseliauskas, líder da área de pessoas, e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos curtos na altura do ombro, estou usando um óculos marrom, meus olhos são castanhos e hoje eu estou vestindo uma jaqueta verde, um vestido cor azul jeans e uma sandália verde. E para não perder o costume, eu trouxe duas curiosidades para vocês. A primeira é que eu estou aprendendo a fazer crochê com a minha mãe. E a segunda, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, é que eu sou da geração Y, mais conhecida como Millennium. Então aproveita, já posta no seu LinkedIn com a hashtag DesenvolveCast e não esquece de seguir a gente. Nessa terceira temporada, estamos explorando as habilidades do futuro. E hoje temos um tema um pouco polêmico, mas super relevante, que é a liderança multigeracional. Bora falar sobre isso? E agora eu vou apresentar os nossos convidados mais que especiais. Ela, que é gerente regional Agência Laranja, youtuber há mais de 15 anos, é formada pela Biblioteca do Rio de Janeiro, é contadora de histórias infantis, Adriana Lima. E ele, que é superintendente da Agência Laranja, está no Itaú há mais de 3 anos, é nordestino e torce para o Grêmio, Marcelo Baumgarten. E ela, que é analista da área de pessoas, está com a gente há mais de 1 ano e meio, mineira tradicional, que ama um cafezinho com um pãozinho de queijo, Isabela Rodrigues. Gente, super prazer receber vocês aqui, tô muito feliz. Primeiro eu queria pedir para vocês fazerem a audiodescrição de vocês. Oi, tubers, eu sou a Isa, sou da geração Z, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vou me audiodescrever, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, olhos pretos. Estou vestindo hoje uma blusa branca, uma calça jeans e um sapato verde-limão. Oi, pessoal, meu nome é Adriana, eu sou uma mulher preta, de estatura baixa, estou vestindo uma roupa escura e tênis branco. Olá, pessoal, eu sou o Baum, sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, estou de barba, uso uma polo azul, calça jeans, tênis marrom e sou da geração Y também. Muito bom, mas gente, antes de começar o nosso bate-papo sobre esse tema, que eu tô super ansiosa para começar, queria falar das curiosidades. Me conta um pouquinho, contadora de histórias. Pois é, quem me conhece se surpreende. Há bastante tempo eu faço parte desse projeto de leitura, de incentivo à leitura, que é o ProLê. A gente acredita que através da leitura a gente pode mudar, né, o mundo. E nós focamos principalmente nas crianças carentes. Então, fazemos leituras em favela, em escolas que as crianças não têm acesso à leitura, porque a partir da leitura a gente desenvolve a imaginação, desenvolve o querer, e eu tenho várias histórias super legais que, através dessa alfabetização, dessa leitura, crianças conquistaram o mundo, então me sinto mega orgulhosa. Muito bom. E também uma curiosidade, eu era super tímida e através desse programa de contação de leitura eu acabei me desenvolvendo um pouco mais. Que demais. E você, mineira, cafezinho, pãozinho de queijo? Amandinha, eu adoro um cafezinho e um pãozinho de queijo de manhã. Eu tenho uma gatinha, Marie Curie. Ela tem esse nome por causa de uma química muito famosa que eu conheci quando eu era criança. E eu adoro tomar um cafezinho, um pãozinho de queijo com ela ali de manhã. É algo que eu faço muito quando eu tô em Minas, que é algo bem, bem mineiro, né? Muito bom. E Baum, nordestino que torce pro Grêmio, conta essa história pra gente. Pois é, Amanda, pois é. Sou nordestino, nascido em Salvador, criado em Maceió, erradicado pelo Brasil, esposa paraense, mãe alagoana, já morei em mais de 10 cidades pelo Brasil, mas tenho raízes gaúchas, pai é gaúcho, toda a família paterna é do Sul e desde muito pequeno acompanho aqui o time do pai, tanto eu quanto meu irmão somos gremistas aqui, acompanhamos nosso time com muita alegria. Muito bom. Para começar nosso bate-papo, quero trazer uma pergunta bem legal. Atender às demandas e expectativas dos colaboradores já não é uma tarefa fácil. Como um líder pode fazer isso em um time composto por diferentes gerações? Baby Boomer, geração X, Millennials e geração Z. Bacana. Primeiro ponto para atender demandas e expectativas é conhecer essas demandas e expectativas. E o líder precisa ter algumas habilidades para abrir essa caixinha dos colaboradores, como escutativa, interesse genuíno e proporcionar um ambiente seguro para que cada pessoa possa ser ela mesma e trazer suas ideias e propostas de forma tranquila e clara. É muito legal isso que Bal trouxe,
eu vou contar aqui para vocês um aprendizado meu. Eu tô numa regional onde a gente tem um público ali de colaboradores nessa faixa etária e nós fizemos uma ação de entrega de orçamento, onde nós dividimos em equipes. E com o passar dos dias, eu fui percebendo que o resultado ele não acontecia e que existia uma relação fria entre as pessoas. E quando eu comecei a entender um pouquinho mais, que eu me aproximei e me conectei com o time, existia crenças limitantes. Então, porque A é resistente à mudança, porque B é rápido demais e acelerado. E o que eu comecei a perceber é que existia um conflito de gerações por falta de empatia. Então, a partir daquele momento, eu chamei todo mundo para uma conversa, nós alinhamos as expectativas, propusemos ali um modelo híbrido de fazer o negócio, de fazer acontecer a dinâmica, todos concordaram e fluiu com foi mega bacana a ação. Então, o que eu aprendi, talvez a gente precise melhorar a comunicação, fazer os combinados e principalmente a gente precisa ter um olhar mais empático com o outro, né? Eu acho que é muito importante a importância do papel do líder na conexão das gerações. Para entendimento dessa demanda, para essas expectativas também, mas para potencializar essa conexão com essas demandas. Eu, por exemplo, estou numa equipe que é uma equipe multigeracional e eu estava trocando com uma colega que é de outra geração. E ela me ajudou muito a entender um pouco mais sobre essas minhas expectativas, as minhas próprias demandas, me deu conselhos de carreira que eram importantes para aquele momento que eu estava vivendo ali, dentro dessa troca de feedback. E eu acho que isso foi muito potencializado pelo papel do meu líder de trabalhar essa conexão no dia a dia, trabalhar essa conversa entre as gerações. Então, acho que é importante também, para além da liderança, olhar para essa expectativa, conectar o time para que ele também troque sobre as suas próprias expectativas ali. Muito bom. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei curiosa. Será que vocês já viveram algum conflito geracional? E se sim, conta pra gente. Bom, Amanda, o conflito geracional que eu vivi foi um caso pessoal, né? Foi comigo mesmo. Eu fui líder muito cedo. Aos 23 anos, já liderava 40 pessoas. E todos os meus liderados eram mais velhos do que eu. Então, é um exemplo de resistência inversa, né? Quando você é muito jovem e lidera outras pessoas, existe uma resistência deles, você precisa se provar no trabalho, precisa demonstrar que você é capaz. E eu utilizei de ferramentas como uma gestão muito próxima, uma gestão baseada em dados, e eu conhecia a fundo cada um dos meus colaboradores. Isso foi criando proximidade, foi quebrando a resistência, e fizemos excelentes trabalhos desde muito cedo. É engraçado, né? Tem um estudo da McKinsey que eles falam exatamente sobre isso. O quanto o poder da diversidade, ela impulsiona 35% a mais de resultado em qualquer instituição. Então, BAU com toda a juventude, conseguindo trazer para o time ali um olhar diferente. Então, traz inovação, traz um olhar disruptivo e as pessoas acabam se complementando e, obviamente, a instituição como um todo ganha. Eu acho que é muito importante as pessoas elas terem uma perspectiva de que a gente aprende muito com cada geração. Eu participo de um time que tem várias gerações diferentes e eu acho que isso potencializa muito o nosso time no dia a dia. Eu aprendo muito com as outras gerações e por estar na geração Z, as outras gerações têm muito conhecimento para poder aportar para mim, para minha carreira, para o meu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, aprender com cada geração também e olhar para cada geração promover isso de você aprender com cada geração potencializa muito os times no dia a dia. Legal. Super, enquanto vocês estavam falando, pensei em quais skills são super importantes, né? Então, escutativa, adaptabilidade e comunicação também como uma peça-chave, né? Eu queria entender, né, como líder, como que vocês adaptam a comunicação para conseguir influenciar essas diferentes gerações, mas sem perder a essência de vocês e a coerência. Bacana. Amanda, falando de comunicação, é importante entender como cada pessoa absorve o conhecimento. As gerações Baby Boomer e geração X tiveram um formato de aprendizado diferente do que a própria geração Millennials e a geração Z teve e está tendo hoje em dia. Antigamente, aqui dentro do banco existiam circulares, e circulares ainda existem, as circulares, só que é impossível a gente imaginar que vai conseguir treinar a nossa equipe nova hoje, a geração Z, através de circulares. Então, o formato é muito importante. Talvez um vídeo de 2, 3 minutos, talvez o nosso próprio podcast aqui, né, ele endereça muito mais o conhecimento e o conteúdo do que formatos antigos. Tem o ponto das ferramentas também, né, Adri? O que você acha
que mudou aí das ferramentas? Nossa, super. A forma como eles interagem hoje via as ferramentas é bastante diferente, né? Eu venho de uma geração que, se a gente queria falar, a gente ligava, né? Hoje em dia, eles querem tratar tudo através de WhatsApp. Se a gente faz uma ação dentro da rede de agências, eles querem trocar a conversa através do CRM automatizado, que é o gestão de mídias. E nós vimos de uma época que o cliente ia para a agência para que a gente pudesse fazer interlocução. Então, essa celeridade e essas mudanças ajudam também a gente se conectar, né, com o novo, experimentar o diferente e propor ali outras formas de trabalho. Se conectar com o novo, experimentar algo diferente. Aqui a gente tá falando de flexibilidade. Exato. Né, que eu acho que é uma palavra-chave. E como exercer essa flexibilidade na prática. Né, porque a gente tá falando aí de expectativas que são muito diferentes, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a jornada de trabalho, quando a gente fala de reconhecimento, quando a gente fala de carreira. Eu acho que é importante entender o contexto que cada geração está inserida. Eu, por exemplo, nunca trabalhei 100% presencial. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, assim. Trabalhei híbrido, trabalhei 100% remoto, mas 100% presencial nunca foi uma realidade para mim, que é muito diferente das outras gerações. E isso precisei ter adaptabilidade, me adaptar a esse cenário quando a gente voltou pro presencial, porque eu tinha trabalhado 100% remoto. Então, eu acho que é importante você entender qual que é o contexto, qual que é a realidade de cada geração também nesse processo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto muito de receber feedbacks recorrentes. Mas isso não é uma realidade para todas as gerações. Para mim, o feedback e a gestão do meu gestor, uma gestão que seja próxima, é algo importante para entender que eu estou fazendo um bom trabalho, que as minhas entregas estão legais ou que tem um ponto para correção de rota. Então, para mim, essa perspectiva também é muito, muito importante. E acho que ele me conhecer e conhecer as outras gerações que estão no meu time faz com que ele tenha uma adaptabilidade, uma flexibilidade maior na hora de gerir o nosso time e entender o que cada pessoa precisa, necessita naquele momento de carreira. Isso é muito legal. Eu que trabalho com desenvolvimento há muitos anos, a gente sempre teve aquela expectativa do líder. Feedback formal, sempre em final de ciclo. Só que agora a nova geração pede feedback o tempo inteiro. Então não é mais só a gente ali da área de pessoas trazendo a importância desse feedback on the job, que retroalimenta de fato as pessoas. Então acho que a nova geração traz isso na veia. Eles querem um feedback mais contínuo, Isso. né? Não pode ser o feedback de fechamento de resultado. E um outro ponto muito bacana é a questão do reconhecimento. O reconhecimento é algo muito valioso, que empodera e estimula para que eles possam seguir ali fazendo sua melhor versão, né? Isso é bem diferente quando a gente compara aqui gerações. Esse ponto do reconhecimento, feedback, carreira, está muito próximo do que cada uma das gerações viveu. Por que a geração Z hoje precisa desse feedback constante e contínuo? Muito pelo impacto das redes sociais, que tem aquele retorno rápido, que tem os likes. Então, isso faz com que as pessoas precisem desse retorno mais rápido e nós, como líderes, precisamos nos adaptar. As gerações Boomer, X e Y estão mais acostumadas a feedbacks formais, estão mais acostumadas ao trabalho presencial, como a Isa falou, e é muito difícil criar cultura quando você está à distância. Então, quem é de gerações anteriores precisa ter a empatia para receber bem a turma da geração Z e muito em breve a geração Alpha, que está batendo na porta, porque é um cenário diferente, é um cenário completamente diferente do que nós vivemos quando a gente começou a trabalhar. Então, pensando em carreira, pensando em futuro, pensando em reconhecimento, a nova geração, ela troca talvez uma recompensa financeira por mais flexibilidade de horário. Então, como que a gente vai se colocar nesse meio do caminho, entendendo que a gente tem liderados de todas as gerações. Agora eu quero falar mais da geração Z. Né? Então, quando a gente fala da geração Z e os choques culturais com profissionais que são mais experientes, mas muito dos nossos líderes estão chegando ali da casa dos 25 e 28 anos, né? Então, como que vocês observam essa diferença de líder, né, dessas diversas gerações? Vamos lá, eu acho que ele é um líder que é muito mais disruptivo, ele vem com um olhar de inovação e de propor o novo com a celeridade muito mais rápida, quando a gente compara aqui com os demais, e a questão da diversidade ela é muito latente, né? Um outro ponto é o poder da diversidade, né? O quanto isso é natural para que eles possam conduzir as diferentes, né, os diferentes cenários ali dentro da rede de agências. Bacana, Drica.
A gente vê líderes da geração Z que são super rápidos, super antenados. A tecnologia já não é mais um aliado, ela já faz parte, já é quase que um membro, né, do organismo da nova geração. E recentemente saiu o relatório do World Economic Forum com as 10 habilidades do profissional do futuro, e 4 delas são novas. Das 4 novas, 3 são relativas à tecnologia, inteligência artificial, cibersegurança, literacia tecnológica, e uma delas é sobre gestão ambiental. Quando eu olho essas 10 habilidades do profissional do futuro, eu vejo que para o gerente, para o líder Gen Z, essas habilidades já estão embarcadas. Ele meio que já nasce com elas, enquanto líderes de outras gerações precisam se esforçar, precisam aprender, reaprender, desaprender, para se conectar com essas habilidades do futuro. Muito bom. E aí eu queria puxar esse gancho, né? Na experiência de vocês, como a diversidade geracional pode impulsionar a inovação, né? E os resultados de um time. Tem algum exemplo que marcou vocês? Olha, Amanda, eu assisti um TED da Rosalind Torres. Ela é do Boston Consulting Group. E esse TED é de 2014 e ele é super atual. Ela fala que os líderes que prosperaram, e ela fez estudo com mais de 500 líderes mundo afora, eles tinham 3 características principais. Primeiro, eram pessoas que antecipavam tendências. Então, antecipar tendências é você saber as coisas que vão acontecer, mas as coisas que também vão permanecer. O que é que não vai mudar para os próximos 10 anos e o que vai mudar para os próximos 10 anos. A segunda característica é coragem para abandonar o passado de forma rápida. Então, ter abertura ao erro, errar e errar rápido. E a terceira, que conecta com a tua pergunta, é exatamente o ponto da diversidade. Os maiores líderes, as pessoas mundo afora que estão tendo maior sucesso, são pessoas que têm times mais diversos. E quando a gente fala de diversidade, eu estou transpondo a barreira etária aqui. Então é diversidade de gênero, de raça, de culturas, porque você vai trazer ideias diferentes para agregar e trazer resultados cada vez melhores. Então não dá mais para ter pessoas iguais, tendo ideias iguais, porque o mundo já é plural e a gente precisa evoluir o mais rápido possível. Eu acho que a gente pode até trazer uma perspectiva dos nossos clientes como banco, né? Então, a gente não tem como não ter times diversos, porque a nossa realidade é diversa quando a gente fala de atendimento de cliente. Para a gente inovar, atender o cliente da melhor forma, a gente precisa ter essa diversidade multigeracional, né, dentro dos nossos times. Lá no passado, nós falávamos que nós gostaríamos de atender o cliente como nós queríamos. Hoje a gente atende o cliente como ele gostaria de ser atendido. Então, precisa dessa pluralidade na nossa rede. Gente, o papo tá muito bom. A gente já tá caminhando pro final do episódio. Mas antes eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, algo que vocês não trouxeram e que querem trazer. Amanda, eu tenho. Tem uma frase que diz que a nossa juventude adora o conforto, é mal educada, despreza a autoridade e não respeita os mais velhos. Essa frase não é minha. Eu pensei lá que era da minha mãe. Essa frase é de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, e mostra que o conflito de gerações, ele não é de hoje. O conflito de gerações, ele tá aí desde que o mundo é mundo. E o conflito não é uma coisa ruim. O confronto é uma coisa ruim. O conflito, se bem gerenciado, vai gerar crescimento. E outro ponto que eu gostaria de deixar de consideração é que idade é apenas um número. Eu conheço jovens de 25, 28 anos que têm muito mais vivência e mais experiência do que pessoas de 50, 60 anos. Uma das coisas que eu falo com o meu time, eu sempre pergunto, você tem quantos anos de experiência? Alguns respondem, tenho 10 anos de experiência, 15 anos de experiência. São realmente 15 anos de experiência ou é o mesmo ano repetido 15 vezes? Então, pessoas de 25, 28 anos muitas vezes tiveram outras experiências, outros momentos, outras realidades que podem trazer isso para o nosso dia a dia e deixar o nosso ambiente cada vez mais rico. A Drica falou que achou que a frase era da mãe dela, mas poderia muito bem ser uma frase falando da minha própria geração. Assim, a gente ouve que a nossa geração não gosta de trabalhar, que a nossa geração não sabe se comportar dentro do mercado de trabalho. E eu acho que é uma realidade muito diferente. Eu trabalho muito no meu dia a dia, assim. Então, acho que tem que tomar muito cuidado também com esses estereótipos que são criados de cada geração ali no dia a dia. Eu acho que é entender cada realidade. É importante você olhar, pesquisar, olhar a fundo pesquisas, mas também entender a realidade brasileira, por exemplo, porque tem muita gente que lê pesquisas americanas, pesquisas europeias, então é muito importante também a gente ter esse olhar para essa diversidade regional ali, para não criar estereótipos que não são verdades ou que não fazem sentido
pro que a gente tá vivendo aqui. Perfeito. Eu acho que um ponto aqui que a Isa trouxe, principal pra mim, é a questão de alinhar a expectativa, né? Eu acho que toda relação, ela parte do alinhar a expectativa. O que eu espero do outro e o que eu gostaria que o outro fizesse para comigo. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque quando a gente não alinha a expectativa, isso pode criar ruído na comunicação. E um dos principais problemas que nós temos nos times é a questão de falha da comunicação. Então, eu acho que uma comunicação clara, um direcionamento seguro, alinhando as expectativas, faz com a diferença e com que esse ambiente se torne mais amistoso e que flua de forma muito melhor. Muito bom. Gente, antes de finalizar oficialmente, eu queria convidar vocês pro nosso momento Bate-Bola Desenvolve. Uau. Topam? Sim, Vamos claro. nessa. Vocês toparam sem saber como vai funcionar? Vamos nessa. Muito bom. Eu vou falar uma frase e vocês completem com a palavra que vier na cabeça de vocês. A melhor geração é a quê? É a que quer fazer, independente da sua idade. Que aprende com o outro. Que busca se conectar com as outras gerações. Muito bom. Para ter um time estratégico que entregue resultado, eu preciso de... Conhecer as histórias das pessoas. Comunicação aberta, ambiente de confiança. Confiança e se sentir seguro. Muito bom. O melhor jeito de se desenvolver é... É ser incansável na busca do conhecimento, é ter metas de curto, médio, longo prazo e não parar nunca. Ser incansável. Eu vou pra Diabal, é quando a gente assume o protagonismo da nossa vida. Aprender com as trocas. Muito bom. Pronto. Estamos encerrando a 3ª temporada do Desenvolve Cast, o seu programa de desenvolvimento com diálogo aberto e ensinamentos práticos. Agradeço demais a todos os nossos convidados e quero muito saber o que você achou da nova temporada. Não esquece de postar com a hashtag DesenvolveCast no LinkedIn e não esquece de conferir a temporada toda já completa no Spotify. Vem com a gente, vamos de turma e até a próxima! Thank you.